Bem-vindos ao Empreendelas Cast, o podcast do Empreendelas. E o que é o Empreendelas? O Empreendelas é o maior movimento de empreendedorismo feminino de Juiz de Fora. E nesse movimento, a gente tem várias soluções para empreendedoras. A gente tem o Empreendelas Fest, que é o nosso evento anual. A gente tem o nosso clube de assinaturas, que é o Clube Delas. Inclusive, se você quiser fazer parte, é só ir lá no nosso Instagram, empreendelas.jf, me chama no direct que eu mesmo vou te atender. A gente também tem a mentoria de negócios de Empreendelas. A gente tem esse podcast agora, que é um sonho do meu coração e eu estou podendo realizar. A gente tem produtos licenciados, inclusive um dos produtos é com a nossa entrevistada de hoje. Enfim, a gente tem várias soluções para você que é empreendedora, que está nessa jornada ou que quer ser empreendedora. E hoje vamos conversar com uma empreendedora muito especial, que eu admiro muito e com certeza você também, que é... Ó, ela tem tanta coisa aqui dela. Tem tanta coisa aqui dela, gente, que eu tive que... vou ter que ler aqui um pouco para vocês, tá? E, ó, para lembrar vocês que esse podcast aqui, ele não é um podcast somente pra gente falar sobre negócios. Ele é um podcast pra gente falar dos bastidores, daquilo que tá por trás, daquilo que ninguém conta. Então, a gente vai saber o que tá por trás dessa mulher maravilhosa. Então, no nosso episódio de hoje, vamos entrevistar a Tamires Mota Faria. Ela é uma mulher que desde cedo já sabia o caminho dela, não seria como advogada, tá? Ela formou em Direito, mas já sabia que não seria lá. Ela é formada em Direito, se apaixonou pelo empreendedorismo junto com a sua irmã Raquel. Comprou a Medicalis, essa informação eu não sabia, tá? Fiquei sabendo depois. Ela comprou a Medicalis, uma farmácia de manipulação, em 2011 e hoje, com 14 anos de história, elas transformaram a Medicalis em uma referência no setor. Mas, além de empreendedora, Tamires é mãe de 2 gêmeos maravilhosos, que eu estou adorando acompanhar, inclusive. Uma mulher que se dedica com paixão ao que faz. Ela não é apenas uma empresária de sucesso, mas uma mulher que também enfrenta desafios de ser mãe, esposa e empreendedora. Seja muito bem-vinda, Tamires. Que chique essa apresentação, tô me sentindo. Mas é pra se sentir mesmo, mulher. Obrigada. Você Saiba que eu te admiro demais também, viu? Ai, obrigada por ter aceitado participar É um prazer. desse podcast com a gente. E vamos já começar com a pergunta de milhões. Quando a gente pergunta para uma empreendedora, para uma pessoa, quem é a Tamires, o que você faz, quem é você? Geralmente a gente sempre coloca, eu sou mãe, eu sou empreendedora, não sei o quê, mas eu quero saber a Tamires além disso. A gente já sabe, já falei, né? Que você é mãe de gêmeos maravilhosos, é esposa, é uma empreendedora de sucesso, a gente vai conversar muito sobre isso, mas quem é a Tamires por trás disso? Olha, eu não treinei, né? Então vamos falar aqui o que, assim, me define. Eu sou uma pessoa muito criativa, que sempre gostei de estar à frente e liderar. Todas as minhas relações, eu sempre gostei de estar à frente, sabe? Liderando. Então, desde nova, eu tive essa habilidade. Tanto sendo, por exemplo... líder de turma, sabe? Essas coisas, representante de turma, sempre fui assim. E desde nova eu tinha vontade de empreender. Então, eu acho que eu sou assim, gosto dessa parte de negócios, de gestão, de estar à frente. Eu tenho uma veia muito criativa, então é uma das minhas características predominantes. De defeito, eu sou bem bagunceira, não sou muito organizada. Você sabe que eu acho que isso é um adjetivo, né? Enfim, é uma coisa de pessoas criativas, porque eu também sou assim. Eu sou muito criativa, mas eu sou muito bagunceira. Olha... Eu acho que se alguém entender disso, comenta aqui pra gente. Mas eu acho que tem a ver. Quando fala você sabia, sabe? Do Instagram, sempre tem essas analogias, assim, que pessoas muito criativas normalmente são bagunceiras, não são muito organizadas, né? E a gente faz tanta coisa ao mesmo tempo, vai se perdendo. Eu não sei, você gosta daquelas definições colérico, fleumático? Já. Você já ouviu falar? Já. Então, eu sou colérica, então, assim, eu sou bem explosiva, mas... Não parece. Então, nas minhas relações, por exemplo, dentro da empresa, como gestora, eu sou a pessoa mais calma entre eu e a Raquel, sabe? Os colaboradores lá da farmácia, quando tem que pedir alguma coisa, quando tem que falar alguma coisa, recorrem a mim, porque... No Empreendelas era a Marina, agora a gente não tem mais, mas era a Marina, entendeu? Eu era a pessoa mais, assim, explosiva, e a Marina, as pessoas sempre vinham na Marina. Gente, mas eu não mordo. Mas eu acho que eu sou um pouquinho disso tudo. Sou mãe de 2 meninos lindos, que estão com 2 anos e meio agora, que estão me deixando de cabelo em pé.
Mas vejo eu tô nos tentando, stories. tô tentando equilibrar os pratinhos e tentando gerir bem a empresa. Lógico que depois da maternidade o meu ritmo dentro da empresa diminuiu, mas quando você é empreendedora, é um trabalho que não para, né? A gente acorda pensando na empresa, dorme pensando na empresa, então... E assim, eu sou muito feliz e satisfeita com a Medicalis. Então, assim, é um prazer para mim. Então, não vejo como trabalho, sabe? Fardo, né? Uma coisa pesada. Eu trabalho com paixão mesmo, né? Nisso, então, sou muito feliz com a empresa. Agora me conta essa transição aí. Porque você, como assim? Era do direito, formou em direito, por que formou em direito? E como que foi essa transição por empreendedorismo para uma área que, de fato, não tem nada a ver com direito? Então, a história é mais ou menos assim. Meus pais são advogados, são do ramo do direito. E desde nova eu falava assim, eu quero ser juíza. Sempre me achando, né? Aí eu falava, meu sonho é ser juíza, então tenho que fazer uma faculdade de Direito. Estudei muito, consegui passar na UFJF. O primeiro período fui muito bem, segundo período fui bem. Chegou no terceiro período, eu já falei, não é isso que eu quero para mim. Eu comecei a fazer um estágio, aí eu não gostei daquilo. Falei, estava no início da faculdade. Eu gostava muito da turma, do estudo em si. Eu acho que o direito é uma faculdade que você consegue aproveitar em outros ramos. Você não necessariamente precisa ser advogada. Você pode fazer um concurso. Tem outras coisas, né, que você pode fazer como bacharel em direito. Mas desde o início, assim, eu falei... eu acho que não é isso. Só que minha turma era tão legal, o pessoal era tão parceiro, assim, que eles falaram, não, você não vai desistir, a gente te ajuda, vamos seguindo em frente. E eu fui fazendo o curso. Quando eu estava no 9º período, eu já tinha certeza, assim, que... São 10 períodos, né? Eu já tinha certeza que eu queria ser dona de um negócio, queria empreender, queria ter um negócio para mim. E a minha irmã fazia faculdade de farmácia. Apareceu uma pessoa lá na faculdade dela oferecendo a Medicalis. É uma empresa que já existia, né? E o antigo dono queria vender porque ele estava iniciando outro negócio, um laboratório de análises clínicas ou de análises de água, não lembro direito. E ele estava nesse novo negócio e estava vendendo a farmácia. E ele foi até as faculdades, eu acho que foi em várias faculdades, oferecendo o negócio. Nesse dia, a Raquel, que é minha irmã e minha sócia, ela falou, ela e mais alguns amigos da turma falaram, vamos comprar, na brincadeira, assim, sabe? Mas no fundo queriam. Vamos juntar a gente aqui da turma e vamos investir nesse negócio? E eles foram atrás dessa pessoa e começaram a fazer ofertas. Só que nenhuma oferta se encaixava, porque eram jovens, né? Assim, quando a gente entrou na Medicalis, a gente tinha 23 anos. Eu, 23, a Raquel, 22. Nossa, então, vocês têm pouca diferença de idade, né? Um ano só de diferença. Gente, na minha cabeça... A gente cria fanfics, né? Pra mim era dos seus pais, a Medicalis, e vocês assumiram. De onde tirei isso, não sei. Meu pai e minha mãe não tem nada a ver com o negócio. Muita gente pensa, porque a gente é novinha, assim, né? Cara de novinha. Não sou tão nova assim, mas todo mundo fala, nossa, já tem 14 anos de empresa. A gente começou, eu tinha 23, a Raquel 22. Realmente, no início, nossos pais ajudaram financeiramente, mas nunca foram parte da empresa, nunca foram sócios, nada. Eles só mesmo deram aquela injetada inicial. Aquele patrocínio que a gente precisa ali. Ajudaram a gente. E a minha mãe, no início, ela ficou 1 mês dentro da empresa com a gente, ajudando assim. Vamos organizar aqui. E depois que deu 1 mês, ela virou, agora é de vocês, agora com vocês, se virem. O filho é teu. E assim fomos, assim. Mas já passamos então... por... aí, os amigos da minha irmã, eles fizeram algumas ofertas e que o antigo dono não aceitou. E aí ela chegou para mim e falou, o que você acha da gente entrar? Você fala que quer ter um negócio, o que você acha? Vamos lá para você conhecer, ver o que você acha.
E aí a gente começou a ir conversar para entender o que era o negócio. Que nem a Raquel também, quando você forma em uma faculdade, você não tem noção de negócios. Nenhuma. E ainda mais da área de saúde. Assim, eu vejo, igual na minha área, né, humanas, a gente ainda tem uma noção ou outra de uma gestão ou outra, assim. Mas na área de saúde, você não tem nenhuma matéria que te ensina uma gestão, né, de empresas. Na verdade, é o que eu falo, né? A gente não aprende a empreender. A gente não aprende, a gente não é estimulado, a gente nada. E quando a gente vai, a gente só vai, né? Isso. Aí leva uns sacodes da vida, mas você foi dando certo. Julgada, subestimada por trocar algo que muitas pessoas veem como mais certo, né? Pelo que você tá falando, e seus pais até te ajudaram, apoiaram e tudo mais, isso é bem legal. Mas teve pessoas que às vezes te colocaram para baixo, poxa, vai trocar algo, né, que aparentemente é mais promissor, né? Porque você pode fazer um concurso. Teve esse julgamento ali no meio ou não? Olha, Thalita, assim, uma coisa que eu sou muito, assim, muito eu, sabe? Desde nova, eu nunca liguei para a opinião dos outros. De verdade, assim. Não é uma coisa que me... Então, eu nem ficava sabendo se alguém tava falando alguma coisa. O problema é de quem falava. E assim, era uma coisa que eu queria muito, era empreender. Então, assim, eu não tava nem aí se alguém falou. Eu acho que não. Teve. Eu acho que não teve. Mas se teve também, não foi uma coisa que chegou até mim, não é uma coisa assim que eu levo a sério, sabe? Mas nem os seus pais em nenhum momento falou, nossa, você vai trocar algo certo. A única coisa ou você falou, porque em muitos casos acontece isso, né? Não, pai, não, mãe, eu não vou largar o direito. Eu vou empreender, mas eu vou continuar no direito. Teve isso, não teve? Teve essa questão? Não, a única coisa foi assim, meu pai falou, tira a OAB, vai que você não dá certo e agora você já tá com a matéria fresca na cabeça, faz a prova e tira que se você quiser um dia advogar, você tem isso. Aí eu fiz a prova, passei, mas a gente comprou a empresa, eu ainda estava na faculdade. Então você não chegou nem a exercer a profissão de direito? Não, eu estava na faculdade, são 10 períodos, eu estava no 9º. Aí eu fiz a prova da OAB, passei, eu fiquei com a carteirinha da OAB por muito tempo, mas nunca exerci. Igual eu falei, minha mãe é advogada, meu pai trabalha em cartório, os dois são da área de direito, mas nunca atuei em nada, assim, só fiz estágio mesmo durante a faculdade, mas eu estava na faculdade ainda quando a gente comprou a farmácia, sabe? E aí no último período eu me dedicava assim 100% à farmácia. Eu ia para a faculdade só... no último período, normalmente, é só o TCC, né? Assim, são poucas matérias. Eu me formei, participei da festa, fiz tudo que tinha direito, mas eu já tinha a empresa. Então, eu saí já trabalhando. E, pelo que você me falou, você e a Raquel têm papéis bem definidos ali dentro da Medicalis, né? Vocês se dividiram ali e cumprem ali os seus papéis. Mas, em algum momento, teve alguma briga de ego, algum problema mesmo? Porque, assim, é família. A gente já sabe que sociedade não é algo fácil. Com família ainda, né? Eu acredito que seja bem desafiador. Mas como que foi isso pra vocês? Como é isso pra vocês? Já teve algum momento ali de um embate, às vezes mais complicado? Não? Como que é essa relação de vocês como irmãs e sócias? Eu e a Raquel, a gente sempre foi muito amiga, desde novas, assim. Nossas amizades são as mesmas, sabe? A gente frequenta os mesmos grupos de amigos. Então, assim, a gente tem gostos semelhantes. A gente conversa muito, tem uma amizade realmente independente de sermos irmãs, sabe? Somos bem amigas. E assim, briga mesmo, a gente nunca teve na farmácia. A gente tem discussões, mas é aquele negócio assim, briga aqui, saiu daqui, já tá conversando. Nunca ficamos um dia sem conversar, nunca teve isso, sabe? Mas várias vezes a gente já discutiu coisas internas e coisas de outras coisas assim... nada a ver com farmácia, estava ali na hora acontecendo, a gente já discutiu, mas a gente nunca brigou. Nunca teve esse problema? Não. E vocês chegaram a vocês levam isso pro pessoal ou não? Pelo que você falou aí, parece que não, né? Tipo, acaba ali na farmácia, o problema não leva pra casa, não leva pra situações familiares, vamos dizer assim.
assim, hoje em dia, a gente já está bem mais estruturado, né? Mas no início da farmácia, vamos falar do início que tem mais desafios, assim. No início da farmácia, a gente tinha muito isso, porque a gente morava na mesma casa, ainda não éramos casados, então a gente voltava para casa e continuava falando de farmácia, e aquilo, assim, teve uma hora que a gente falou, não dá. E aí a gente tinha um combinado, depois que chegasse em casa, a gente tinha 1 hora no máximo para falar de farmácia. Passou daquilo, não podia mais falar. Deixar para o dia seguinte. E deu certo. E essa questão mesmo de a gente ter os cargos bem definidos, no início era mais assim, a Raquel ficou como farmacêutica responsável, ela ainda é farmacêutica responsável, mas a gente não tinha tanta mão de obra igual a gente tem hoje, então ela tinha muitas demandas de farmacêutica em si. E eu fiquei sempre na parte mais de gestão. Depois que eu fiz o direito, né, como a gente tinha empresa, eu quis me especializar, então uma parte que eu gosto muito é o marketing, eu fiz uma MBA em marketing e estratégias de negócios, e depois que eu acabei essa MBA, eu fiz uma outra MBA em gestão de empresas e negócios. Aí, eu sempre fiquei com essa parte. Então, assim, eu cuido mais do RH, eu cuido mais da questão financeira, eu cuido mais dessa parte de gestão de empresas. Eu gosto da inovação, então eu estou sempre pesquisando tendências e da parte de marketing em geral. A Raquel, no início, então, ela ficava muito à frente da parte de farmacêutica, que uma farmácia de manipulação é uma, assim, eu falo, é uma burocracia danada para várias coisas. Então, tem muitos procedimentos que ela tem que cumprir. A legislação é rigorosa, sabe? Então, é uma parte que demanda muita coisa. Então, ela ficava muito à frente dessa questão. Até que um dia ela falou, eu não quero mais continuar fazendo isso que eu estou fazendo. Eu acho que a empresa está crescendo, eu quero sair do operacional, eu quero ir para frente também na gestão. E aí, a gente contratou mais pessoas e, hoje em dia, a gente divide as demandas da gestão. Entendi. Nós duas fazemos a gestão da empresa. Eu ainda continuo com a parte de RH, igual eu falei, eu tenho mais jeito, assim, de lidar, mas ela também conversa, fala com as pessoas, mas eu vejo mais essa parte, contratação, demissão, tudo que é relacionado. E as decisões que vocês tomam ali dentro, é sempre você e ela? Tem que ter o aval das duas? Ou tem uma pessoa que é mais responsável por tal coisa e aí a outra coisa você nem se mete, vamos colocar assim? Ou não, é sempre as duas? Não, a gente tem isso. Uma é mais responsável por uma coisa, a outra é por outra coisa. Igual eu sempre fico na parte de marketing e na parte de RH. Então, eu tenho tomado dessas decisões. A Raquel fica mais na parte das compras, da matéria-prima. Então, por exemplo, quando a gente quer desenvolver um produto, ela que vê se está dentro, como que vai fazer, se vai você ser bom. Você tem a ideia, eu tenho ela a ideia. Se vira para fazer aquilo acontecer. Isso, basicamente isso, exatamente, né? assim. Ela dá... Mas, assim, a gente tem um perfil diferente. Então, eu sempre fui mais de liderar. Então, a Raquel sempre me pergunta se está tudo bem, vamos fazer você assim. Acha? O que eu acho. Ela, para tomada de decisões, ela é mais indecisa. Eu sou mais decidida, assim, tem coisas que eu até tenho que me policiar, que nem sempre eu pergunto, sabe? Quando eu vejo, já fiz, sabe? Entendi. Mas a gente nunca teve discussões quanto a isso, assim, não. E com o crescimento de uma empresa, sempre acaba tendo ali algumas questões. Pode ficar à vontade. Vinho, né, gente? Nem falei do vinho. Vamos fazer um brinde. Vamos! Eu fiz um brinde no outro episódio, eu não fiz agora. Ai, gente, é muita coisa pra falar. Mas aqui temos o nosso vinho da Adega Express. Inclusive, eles entregam a todo momento, a toda hora. Tá lá no iFood, maravilhoso pra você que precisa aí de uma bebida, vinho e qualquer tipo de bebida. A Adega Express está aqui com a gente novamente. Quebrar o gelo. Vamos... Que já foi quebrado, já foi quebrado. No início a gente fica meio assim, mas vai se soltando. Então, voltando à pergunta, com esse crescimento, já teve algum momento em que tentaram sabotar, críticas ou alguma concorrência desleal? Já teve algum problema desse? Porque, assim, a Medicalis, ela é uma empresa consolidada. Assim, na minha cabeça, eu ouço falar de Medicalis desde sempre, né? Mas vocês realmente deram um boom
principalmente da parte das redes sociais, depois a gente vai falar um pouco sobre o marketing. Já teve esse momento difícil, complicado, de concorrência, de alguém querendo, né, fazer, ou de algum cliente, enfim, alguma coisa complicada nesse Tem várias situações, né? Não sei qual que eu posso contar, deixa eu pensar. Vamos na mais polêmica, eu gosto de polêmica. Não, assim, ó, Juiz de Fora é uma cidade grande, mas não é tão grande. Mas aqui, pela última vez que a vigilância falou com a gente, tem mais de 40 farmácias de manipulação. É muita farmácia. Pois é. A gente nem tudo sabe. A maioria não são Mas assim, juntando com todas, né? Tem farmácias pet também, tem farmácias só humanas, tem farmácias que tem mais de uma unidade, então conta as duas. As duas. Por exemplo, tem muitas farmácias que você enxerga só a frente dela, mas o laboratório em outro lugar. Então, ali contam 2 unidades, sabe? Ah, entendi. Porque não é o mesmo CNPJ ou então é filial, não sei, assim de falar. Mas a gente tem vários concorrentes e tem concorrência que, assim, eu considero desleal, mas a pessoa talvez não. Acontece. Os bastidores, assim, acontece. Por exemplo, a gente lança produto, aí já teve pessoas que foram na farmácia comprar para fazer igual, assim, o próprio concorrente, sabe? Fizeram igual mesmo. Faz igual. Compra, vê pra o que é e faz igual. A farmácia de manipulação, a gente tem algumas regras. Então, assim, tudo que a gente faz tem que ter lá a fórmula. Mas você não tem que ter como que foi feito. Então, é difícil a pessoa descobrir como que a gente faz, o processo. Mas os itens que tem na formulação tem que estar no rótulo. Então, a pessoa pode comprar, ver quais são os itens, quais as concentrações e fazer. Isso, assim, já me incomodou. Depois eu comecei a falar assim, quer saber? Se estão copiando, é porque tá no caminho certo. E como você falou assim, a gente tá muito... Você já ouviu falar muito, né, da gente, essas coisas. É porque a gente visou muito a rede social, né? A gente visa muito essa parte. E o nosso marketing está muito voltado para a rede social. E tem outras maneiras de fazer marketing dentro de uma farmácia de manipulação. Tem visitação médica, visitação a nutricionista, visitação aos parceiros. Então, tem esse tipo de concorrência. Por exemplo, eu tenho um parceiro, aí a outra farmácia vai lá e vai em cima do parceiro. Tipo, sabe que a pessoa tá comigo, por exemplo. Eu fiz uma parceria com a Gisele, esteticista. Ela é esteticista, né? Sim, sim. Fiz uma parceria com ela. Aí ela vai lá, começa a me postar, começa a postar os produtos. Aí um concorrente viu nas redes sociais. A rede social, assim, ela é muito boa para muitas coisas, mas tem essa parte. Vê que a gente tá com uma parceria com aquela pessoa, vai lá e faz uma visita. Aí começa, eu posso fazer assim, posso fazer de outro jeito. Oferecer outros benefícios. Então, isso, assim, já aconteceu. Já teve parceiro que trocou mesmo? Já. Eu tô investigando mesmo. Já. Que tava com vocês e por conta de talvez uma proposta, mas foi tipo nas costas ou falou, olha, a gente vai pra outro? Foi nas costas. Já teve mais de uma vez. Acontece. E vocês, como lidam? Vocês vão lá, falam ou vocês ficam tipo... Não, teve uma que eu falei, porque ela era assim, eu frequentava o local, sabe? Então, além de... Não era uma parceria comercial só, era uma pessoa que eu considerava minha amiga, assim. E aí ela fez uma parceria com outra farmácia de manipulação, depois de já estar com a gente por muito tempo. E aí, na época, eu fiquei bem chateada. Mas passou, assim. O que a gente vai fazer? Assim, tem espaço para todo mundo. Sim. E coisas desse tipo acontecem. Igual assim, eu tenho representante comercial na farmácia. E toda vez que eu vou treinar o representante, uma das coisas que eu falo é... Olha, eu não quero que você vá fazer visita ou fazer qualquer proposta de parceria que a gente, por exemplo, lá na farmácia a gente faz, por exemplo, o seu paciente tem desconto na farmácia, faz esse tipo, a gente entrega muita novidade para o parceiro, faz evento, ele é convidado, então ele vai até o nosso evento e conhece, tem um network, né, por trás disso. Então, assim, esse tipo de parceria, e aí
as pessoas, outros concorrentes vêm e vão buscam atrás. parceria. Mas, não tem, assim, muito o que a gente fazer, assim, É. nisso. A pessoa é livre. É um livre mercado, né, que a gente vive. Então, assim, o que for mais interessante pra pessoa, ela vai fazer. Não que eu discorde, eu concordo, mas eu acho que você ter ética. No mínimo de você até falar, propor, sabe? Olha, uma outra farmácia me procurou, ela me propôs isso, isso e isso, qual que é o seu interesse, você pensa em cobrir, ou às vezes falar, olha, pra mim foi mais interessante, agradeço a nossa parceria até aqui, sabe? Eu acho que, não sei, eu acho que isso... Mas muitas vezes não acontece, Não acontece, assim. né? Não. Até questão, assim, E de as pessoas- blogueira, já aconteceu, blogueira também. De ir pra outra, do nada. Mas isso é muito ruim pra blogueira, né? Outro dia eu tava falando, não lembro com quem eu tava falando sobre isso. Porque pensa, eu sigo a blogueira, aí ela tá lá na Medicalis, de repente ela passa... E muda, Aí eu falo, mas qual que era boa? Era a Medicalis. Não que ela não possa mudar, não é isso. Mas eu acredito que tem que ter essa transição, sabe? Olha, acabou Fala. que eu fui com o outro porque me chamou, porque não sei o que, também é tão boa quanto, sabe? Eu acho que precisa ter isso, porque senão vira realmente somente um comércio. E eu acredito que é por isso, inclusive... Talvez seja polêmico, vou falar, mas que as influenciadoras estão perdendo um pouco da força delas e da credibilidade. Entendeu? Por conta disso. E aí, às vezes, eu vou falar com os meus clientes, até com as empreendedoras, contrata blogueira, contrata influenciadora, e elas falam, não, porque é falso, porque eu não acredito mais, porque ela, sabe? E isso é bem complicado. Mas, assim, acontece, não é muito... Não acho muito, mas já aconteceu. A gente tem essa política, igual eu te falei. Eu tenho o representante e eu falo... Primeiro, no treinamento, eu falo, se você for visitar qualquer pessoa, qualquer médico, qualquer nutricionista, qualquer esteticista, qualquer pessoa, e ela falar com você que já tem uma parceria estabelecida, se agradece e não volta mais. Fala, olha, eu não quero que você nem apresente qualquer proposta, nem fale. Você fala, então tá bom. Sucesso. Sucesso. Beijo, tchau. Porque tem muito. Aqui em Juiz de Fora formam muitas pessoas. Tem as pessoas que já estão consolidadas no mercado, mas tem gente nova entrando no mercado todo dia, né? São muitas faculdades de nutrição, de medicina. Então, assim, são o tempo inteiro. Então, não tem por que você ir atrás de uma pessoa que já está fechado com outra. Exatamente. Mas, igual assim, tem muitas pessoas, muitos médicos, nutricionistas, que não são... fechados com uma farmácia ou com uma empresa. Eles atendem várias farmácias, várias visitas, porque cada uma trabalha com um tipo de é mais focada com um tipo de ativo. Nem sempre todos os ativos que uma tem, a outra tem. Então, tem farmácia que vai trabalhar mais, por exemplo, focar mais na dermatologia, produtos dermatológicos. Tem outra que vai focar mais em produtos nutricionais. Então, tem essa variação. E tem médicos que aceitam visitação de todo mundo. E na hora de... Se o paciente dele pergunta, você indica algum local? Ele te dá 3 opções. Você vai encontrar nessa, naquela outra, sabe? Isso é legal, né? Isso é legal, bacana, eu acredito que... E aí dá até mais credibilidade pro próprio médico, porque não parece que ele tá só indicando porque às vezes ganha uma comissão ou alguma coisa assim. Que não é ético que não também, né? Exatamente. Em alguns casos a gente sabe que acontece. Mas que não é o certo. Não, com certeza. Mas aí não traz essa visão, porque senão você tem essa visão. Deve estar ganhando uma coisa por trás, por isso tá me indicando. E não necessariamente, né? Com certeza. Agora, vamos falar um pouquinho... Na verdade, assim, antes de começar a falar sobre marketing, a gente sabe, né, que o marketing, ele domina a nossa vida hoje em dia. Você mais do que tudo sabe, né, quem é empreendedor. E hoje em dia, para ser empreendedor, a gente não pode só saber gestão, finanças, a gente tem que saber de marketing e marketing das redes sociais e formatos de conteúdo, né? Que a gente sabe que os formatos de conteúdo hoje em dia a gente precisa, inclusive, dominar eles. E eu quero ver se você tem uma habilidade, que é o nosso quadro, inclusive patrocinado por vocês mesmos, Medicalis. Eu tenho até que abrir meus produtos. Que eu vou te fazer algumas perguntas e você vai me responder se maquiando. É o nosso quadro Maqui Fala. Pra ver se você tem essa habilidade, tá? De se maquiar. Será que eu vou conseguir? Será? Você já fez algum conteúdo desse? Já, né? Tá. Porque assim, hoje em dia eu já, isso, mas né? eu faço e edito, sabe? Eu não consigo fazer ao mesmo tempo. Tipo, aí eu difícil, vou... né?
Mas aí eu vou... Mas você pega minha bolsinha. Tá aqui comigo. Esqueci. Sua bolsa, os produtos. A gente tem 3 produtos com a Medicalis, que é o Blush 3 em 1, que dá pra passar como batom, como sombra e como blush. A gente tem o Gloss 3D, que é maravilhoso. Além de ficar com brilho, ele ainda hidrata os lábios. E a gente tem também o iluminador. Então, são 3 produtos em collab com a Medicalis que a gente tem, né? Então, vamos de maquia. E fala... Espera, deixa eu abrir. Tá, abre aí o seu produto. Ela pegou novinho. Novinho, ela pegou lá na farmácia novinho. Vamos lá. Já vou começar aqui, você vai passando aí o 3 em 1. Ele é maravilhoso, gente. Trouxe até um... E vocês têm desconto, 12% de desconto, colocando lá no site, né? Empreendelas. Isso. E tem de manipulação também? Também. 30, né? 30% de desconto em cima do receituário. Isso. E 12% de desconto nos produtos do site. Isso. Então, anotaram aí. Produtos do site, 12%. 30% de desconto nos manipulados com receita do seu médico, tá? Então, vai lá, Empreendelas. Já pede para você ter esse desconto. Então, vamos lá. Ó, primeira pergunta. O que você prefere? É um bate-bola aqui. Tá. Vender muito ou fidelizar clientes? Tem que escolher, tá? Vender para um cliente novo, né? Vender mais para um cliente novo ou fidelizar o cliente que você já tem? Bom, então, eu vou... Talvez você não concorde, mas assim... Não, é pra eu dar prefiro vender muito. Por quê? Mas aqui fala. Ah, tá. Eu prefiro vender muito. Por quê? Hoje em dia, a gente vê que, assim, é super difícil. A gente fideliza vários clientes e, assim, acontece. E é muito mais fácil, né, você fazer uma venda recorrente do que você atingir um novo público, né? Mas a gente vê em pesquisas que a fidelidade para qualquer marca, assim, é super difícil, né? Então, se você parar para pensar, assim, em uma coisa que você é super fiel, vê se você consegue lembrar alguma. Alguma marca que você só utiliza ela de algum tipo de produto. Você consegue pensar em alguma? Aqui, quem entrevista sou eu. Mas eu tô te falando que é difícil. Então, assim, fidelizar... Fidelizar o cliente, assim, é muito difícil. Lógico que no mundo ideal, eu queria vender muito e fidelizar todos os meus clientes, mas... Se tiver que escolher, eu prefiro vender prefiro. Existe essa... De preferência, né, que você tá falando. De preferência. Eu sei que o nosso objetivo, ele precisa ser os dois, né? Conquistar novos clientes e vender para o mesmo cliente. Mas, realmente, assim, o que se fala muito, inclusive no marketing, é que é mais fácil vender para o mesmo cliente do que conquistar um novo cliente. Porque o seu mesmo cliente, ele já conhece a qualidade, ele já sabe, então é muito mais fácil você vender para ele. E você acha isso ou não? Eu acho. A gente, igual assim, nas redes sociais, né? A gente tem produtos, por exemplo, que tem clientes que qualquer produto que a gente lança, compra. Então, é uma coisa assim... mas assim, no geral, é um ou outro. Não é uma coisa que vai... Nossa, fez diferença demais, sabe? No faturamento. Então, assim, a quantidade de clientes que eu preciso, né? Eu não consigo... A gente tem clientes que desde quando a gente tá na farmácia estão com a gente, que vão lá, conhecem pelo nome. São vários. Mas eles não manteriam, todos os dias. Todos os dias a gente tem que ter novos clientes, sabe? Entendi. E agora? É difícil, gente, se maquiar e falar. Ter controle total sobre a sua equipe ou delegar? Delegar? Sabe por quê? Porque ninguém consegue fazer uma empresa crescer sozinho. Então, assim, uma coisa que a gente tem que aprender como empreendedor é delegar. A gente tem que aprender a delegar e, assim, confiar no outro, que ele vai fazer tão bem quanto você. E você treinar sempre a pessoa para que ela esteja no jeito que você acredita que é o melhor, né? Mas isso foi fácil para você? Porque você tem um perfil parecido com o meu, de liderança. É. Pra mim é muito difícil liderar.
Liderar não, é delegar, né? Porque a impressão que eu tenho é que não vai fazer igual, é que, deixa que eu faço. E como que é isso pra você? Então, a gente tem que, assim, entender que igual mesmo as pessoas não vão fazer, né? Cada um tem o seu jeito lá de fazer, mas que pra gente, assim, eu não acho difícil hoje em dia. Eu não lembro se foi difícil em algum momento, assim. Eu ainda participo muito. Uma coisa que eu tenho dificuldade é não participar de tudo da farmácia. Não participar, não saber o que está acontecendo. Mas isso não quer dizer que eu não delegue, sabe? Uhum. Eu gosto que eles te informem o que me está acontecendo. informem tudo que está acontecendo e nas tomadas de decisões. Ai, consegui. Aí, ó. Acabei. Usei os 3 produtos. Então, eu gosto, assim, de saber de tudo que está acontecendo. Eu gosto de qualquer coisa que esteja acontecendo, assim, eles me passem. Mas eu sempre... os líderes da empresa, né? Depois de mim, da Raquel, as pessoas que são os líderes, eu deixo eles com muita autonomia para se desenvolverem também. Então, é uma coisa que eu busco nas pessoas, que elas consigam tomar decisões que sejam decisões dentro do alcance deles, que não precisem de mim ou da Raquel, sabe? Uhum. Porque senão a gente não tem tempo para fazer as outras coisas que a gente precisa para crescer a empresa, porque a empresa tem que estar em constante evolução. Então, assim, eu não lembro, para te falar a verdade, se foi difícil para mim, mas hoje em dia eu acho bem tranquilo delegar, sabe? A gente, assim, tem partes da empresa que a gente não delega, mas são principalmente as partes que a gente gosta muito de fazer. Então, o que eu gosto e a questão, assim, de dinheiro e tomadas de decisões mesmo, a gente ainda não conseguiu. É uma parte que a gente fala que a gente precisa contratar alguém para fazer isso. Mas a gente ainda segura. Uhum. Tem algumas partes que a gente ainda segura. Mas eu acho, assim, que pra gente dar um passo à frente, que como a gente quer crescer mais, a gente precisa abrir mão de algumas coisas. Porque senão a gente não consegue, porque não dá conta de fazer tudo. A demanda é muito grande, né? Imagina se, né, tem muita empreendedora que ainda fica presa no operacional. Então, não de pode. Embalar, de atender, desse tipo de coisa. Senão, quanto você precisa ser a parte estratégica da sua empresa. Estrategista e a executora. Tipo assim, você tem que executar, mas com a palavra, sabe? É isso que... O direcionamento, né? Isso. E agora, mais uma. Você prefere empreender, né? Empreender pra você é ter uma vida de liberdade ou de sucesso e reconhecimento? Tem que escolher. Pra mim, é ter sucesso e reconhecimento. Eu fui contraditória com as suas respostas. Não! Pra mim, eu acho... Liberdade é ótimo, eu tenho, sim, liberdade para muitas coisas, mas, igual a gente falou, assim, quando a gente tem um negócio, querendo ou não, quando você gosta do seu negócio, que você quer ver ele crescendo, por maior que seja a sua liberdade, você vive aquilo 24 horas por dia. Eu não sei se só eu sou assim, mas todas as empreendedoras que eu converso, elas são assim também. Então, elas têm liberdade para fazer algumas coisas, né? Assim, igual tem liberdade na agenda, encaixar algum compromisso uma seu. Viagem. É muito mais tranquilo do que quando você é funcionário, né? Mas, ao mesmo tempo, é um trabalho que não acaba. Então, assim... 24 horas tem coisas para serem resolvidas. Então, se acontecer qualquer problema dentro da empresa durante um momento que eu tô dentro da minha casa deitada, já aconteceu de eu estar deitada ao alarme tocar. E aí, quem que vai? É o dono, assim. Eu não tenho essa pessoa ainda que faz por mim todas as coisas. Quem sabe um dia eu vou chegar lá, né? Eu fico só lá paradinha. Não. Por enquanto, então, assim, eu não enxergo essa liberdade tão grande. Lógico que para algumas coisas sim, mas não enxergo. Já o sucesso e o reconhecimento, eu vejo que a gente, assim, conseguiu, assim, mas
eu me sinto uma pessoa de sucesso, sabe? E eu me sinto reconhecida quando eu vou em algum lugar do meu meio, que são farmácias de manipulação, e as pessoas vêm elogiar nosso trabalho, falar bem da nossa empresa, assim, isso me dá uma satisfação muito grande. Não sei se isso é a minha linguagem do amor, sabe? Falarem bem da gente. Mas eu gosto disso, de ser reconhecida, que as pessoas falem bem do nosso trabalho, sabe? Ver que a gente faz diferente, que a gente tem um cuidado diferente. A gente precisa normalizar isso também, sabe? De querer, de conquistar, de fato valorizar isso, sabe? Porque às vezes a gente fica nessa humildade. Não, cara, eu quero sim, eu quero ter sucesso, eu quero ter reconhecimento, eu quero que as pessoas eu sempre gostem. Quis, sabe? E assim, eu sei que eu ainda não cheguei lá. Nossa, eu ainda tenho muita coisa que eu quero alcançar, sabe? Muita mesmo. Mas você já alcançou muito. Muito. E aí a gente Quando eu olho pra trás, assim, eu falo, gente, olha onde a gente tava e pra onde que a gente chegou, sabe? A gente tem essa mania de olhar só pra frente, assim, e não ver onde a gente tá. Hoje eu tava pensando nisso, eu falei assim, gente do céu, nessa confusão do podcast, e uma coisa que eu sempre quis, eu fiz jornalismo, eu sempre quis estar nesse... Era meu sonho. E aí eu falei, cara, eu tô realizando um sonho. Consegui. Sabe? Não, e é tão bom. E às vezes, tem que comemorar, na correria do dia a dia, você não consegue ver que você tá realizando um sonho. É. Porque tanto assim, aí eu falei, caramba, hoje eu tô realizando um sonho, olha que loucura. Olha, né? Obrigada. Tão bom. Agora vamos falar de um tema delicado, que eu sei que é pra você, assim como é pra mim, porque eu também sou mãe como você. Ai, Jesus. Você é mãe e empreende. Como que é isso? Você já teve algum momento que você se sentiu um fracasso como mãe ou como empreendedora também por ter a maternidade ali? O que a maternidade significa para você no empreendedorismo? Se você teve aquele momento de falar assim, essa culpa, acho que nasce uma mãe, nasce uma culpa real, assim. É real isso, eu acho. Mas como que é isso para você empreendendo? Então, eu falo, assim, a maternidade é desafiadora demais, né? Igual, assim... Não sei, eu acho que cada dia é aquele negócio do videogame que muitas pessoas falam. Quando você tá acostumado com uma fase, vem outra e você fala, meu Deus, que loucura. E vai ficando cada vez mais difícil. Mais difícil, então. Aí, quando eu falo assim, nossa, essa fase tá muito desafiadora. Eles estão com 2 anos, né? Eu falo, nossa, essa fase tá muito desafiadora. Aí vem alguém lá do futuro e fala, é porque você ainda não viu quando eles fizerem 5 anos. Aí a outra, a adolescência é muito pior. Você tá no lucro ainda, calma. Então, assim, a maternidade é muito desafiadora. Muito mais do que o empreendedorismo, eu acho. Sério? Nossa, eu acho muito desafiador. Assim, eu nunca fui aquela pessoa que falava assim, eu preciso ser mãe para ser uma pessoa realizada. Não era, nossa, meu super sonho de criança, eu quero ter um monte de filhinhos, uma casa cheia, feliz. Não era, mas desde o momento que eu me vi mãe, eu sou apaixonada pelos meus filhos. Eles são tudo para mim. Eu sou, assim, louca com eles. Mas em nenhum momento eu abri mão de ser empreendedora, sabe? Eu não abri mão de mim. Não abri mão em nenhum momento. Eles nasceram... Foi uma gestação difícil, porque são gêmeos, né? Então, assim... A gente tinha muitas consultas. Eles são univitelinos, então, assim... O parto já seria... A médica falava que tinha muita chance de serem prematuros. No útero, eles não cresciam tanto. Eu sou muito pequenininha, eles não tinham tanto espaço. Então, eles nasceram muito pequenos. Um nasceu com 1,5 kg, o outro com 1,7 kg. Eles ficaram 30 dias no total no hospital, 25 dias de UTI. Sim, eu acho que esse foi o período mais desafiador. E todo mundo que me conheceu na UTI, assim... e que hoje em dia eu tenho contato, fala que eu lidei muito bem com esse desafio, sabe? Eu era uma pessoa calma dentro da UTI, assim, apesar de ter visto coisas muito tristes lá dentro, eu tinha certeza que eles iam sair dali e que iam ficar bem. Nunca me deixei abalar pela situação. Eu fui preparada durante toda a gestação a viver aquilo, a enfrentar aquela situação. Momento. Porque a médica já falava, olha, vocês vão para uma UTI, não vai ter jeito de sair. Então, eu acho que isso foi a parte mais desafiadora da minha maternidade, mas eu acho maternar muito, muito difícil, muito complexo. Mas eu não sei se, por não ter sido, às vezes eu me culpo
por não ser, assim, 100% mãe, sabe? De querer, eu não quero abrir mão de ser eu. Eu não quero, por mais, eu não quero ser aquela mãe que só vive a maternidade. E isso não quer dizer que você não ama, né? Não, porque eu sou às vezes apaixonada essa por sensação que a gente, eles, porque eu mas... sou idêntica a você, eu também tenho a mesma sensação. E aí às vezes quando eu assumo isso pra mim, eu falo, ai meu Deus, será que os outros vão achar que eu não amo meu filho? Mas não é isso. Mas sabe o que eu falo isso igual eu te falei? Eu não sou uma pessoa que ligo muito pra opinião alheia, sabe? Não ligo mesmo. Então, assim, eu acredito que deve ter muita gente que julga, porque a mãe, coitada da mãe. A mãe é a pessoa mais julgada do mundo. Todas as mães são julgadas. Você pode ser a melhor do mundo. Você pode ficar em casa o dia inteiro, que você vai ser julgada. Você é julgada porque você fica em casa o dia inteiro. Então, assim, eu acho que a mãe... Ela nasceu um filho, nasceu uma pessoa julgada, coitada. Todo mundo tem alguma coisa pra falar, todo mundo tem um jeito melhor de fazer. Você nunca é boa o suficiente. Então, assim, não sei se por conta disso, de eu não ligar, né, porque os outros falam. E, assim, eu ter muito dentro de mim sempre, desde o início, assim. Eu falava, eu não quero abrir mão da minha empresa, porque é meu terceiro filho. Eu sou apaixonada pela empresa também. Lógico, é um amor diferente, mas assim, é dali que vem meu dinheiro, é dali que vem meu sustento e é dali que eu consigo proporcionar uma vida boa para os meus filhos. Então, assim, eu tenho plena convicção do que eu estou fazendo dentro da empresa, do que eu trabalho, do que eu faço, é para benefício deles. Então, não deixo de ser mãe por estar ali trabalhando, sabe? Com certeza. Então, eu não enxergo assim, mas que é desafiador. É muito desafiador, porque acaba que é exatamente isso, equilibrar, né? Porque você não quer abrir mão do trabalho, mas você tem que dar atenção, tem que ficar ali, e aí até que ponto isso, né? Mas eu super concordo com você, eu também tenho a mesma opinião. Nunca quis ser aquela mãe que vai ficar. Eu lembro que uma vez uma pessoa falou pra mim, eu queria poder ficar em casa cuidando do meu filho. Eu falei, eu não queria, não. Eu não queria, porque isso me aliena de uma forma. Eu preciso ver gente, eu preciso conversar com outras pessoas, porque é muito desgastante a maternidade. Eu falo, eu amo ser mãe, mas eu não gosto da maternidade. Não gosto. Daquele processo, principalmente do início. Sabe? É muita coisa nova que você não sabe, é muita coisa pra lidar. E você fica assim, meu Deus, né? A maternidade, e a maternidade, ela te suga muito até por conta disso, né? Do julgamento, enfim. Muito, né? É muito complicado. Mas assim, por mais que as pessoas falem, né? As mães que se dedicam 100% aos filhos, eu falo assim, uma coisa que eu penso, né? Acho que a gente nunca pode esquecer da gente. Então, mesmo as mães que se dedicam 100% aos filhos, elas nunca devem deixar de estudar, que sejam assuntos relacionados aos filhos, para não se tornar pessoas alienadas que não têm assunto para conversar, só fala do próprio filho. Não, ela pode estudar uma teoria, estudar sobre como criar, como desenvolver o filho. Tem coisas para ela fazer, sabe? Para se desenvolver. Porque eu acho que não dá para ficar sem fazer nada, só vivendo por conta do filho. Porque, assim, o filho a gente cria pro mundo, né? Minha mãe falava isso pra mim. Minha mãe falava assim, a gente cria filho pro mundo, então daqui a pouco vai te abandonar, porque vai mesmo, porque é natural. Então você precisa ter outros hobbies, outras coisas, precisa fazer o seu, né? Precisa buscar outras coisas, porque naturalmente, daqui a pouco você vai ficar sozinha. Se você não tiver nada, se você não construiu nada, se você não aprendeu nada, o que você vai fazer depois? E uma coisa também que, assim, eu acho que... E eu percebo isso. Quando a gente tá bem com a gente mesmo, a gente é mais feliz em todas as nossas relações. Então, não é egoísta você querer se cuidar, querer estar bem, querer estar feliz consigo mesma, que assim você consegue cuidar melhor do seu filho, cuidar melhor do seu marido, cuidar melhor da sua casa. Uma pessoa que está com problemas internos, ela não consegue passar isso. Então, assim, é uma coisa que eu sempre privei, foi assim... as coisas que eu gosto de fazer. E o que eu gosto de fazer é trabalhar. Então, assim, eu falo... E a Medicalis? Meu Deus, eu gosto de trabalhar. Eu me sinto bem estando na empresa, sabe? Não é um sacrifício pra mim. E a Medicalis, ela promove exatamente isso. A saúde e o bem-estar. Né? Vocês promovem produtos, vocês têm a parte da manipulação, que é sobre isso, mas vocês têm muitos produtos também próprios ali que fazem isso, inclusive, pra mulher. Exato. E como que a Medicalis, ela se posiciona a respeito disso, desse cuidado que a mulher precisa ter com ela, da empreendedora com ela mesma também, né? Acho que por vocês serem empreendedoras, estarem muito à frente ali da Medicalis, essa é uma bandeira que vocês levantam, né? Sobre esse cuidado,
tanto Isso. da mulher mãe quanto da mulher empreendedora. Porque tem muitas empreendedoras também que só vivem para o trabalho. E também não tem esse outro momento de cuidado. Como que a Medicalis se posiciona e promove isso? Então, a Raquel, ela fala que ela, assim, diferente de mim, né? Ela é uma pessoa muito equilibrada. Diferente de mim, foi ótimo. Porque eu não sou muito equilibrada. Eu sou, tipo assim, 880 várias vezes, sabe? Ou eu tô muito, hoje é filho, outro dia é trabalho. Não consigo, tem hora, equilibrar muito bem as coisas. Tipo, eu vou ficar 2 horas aqui, 2 horas ali. Tanana. Eu sou muito intensa, então... Quando eu tô vivendo muito o trabalho, eu fico muito no trabalho. A Raquel é mais equilibrada. Então, assim, o lifestyle dela, quando a gente vai comunicar nas redes sociais, essas coisas, é um lifestyle que vende muito bem, sabe? Que as pessoas gostam de consumir. Porque ela é uma pessoa que pratica atividades físicas, ela tem o momento com os filhos, ela viaja, tem os momentos de lazer com o marido. Então, assim... ela tá à frente da empresa, então ela tem todas essas vertentes muito bem definidas. Eu já não sou muito, igual eu falei, sou 880. Ou eu tô trabalhando, ou eu tô com os meus filhos. Tipo, então ela traz isso, então, ali na narrativa da marca mesmo, para mostrar esse equilíbrio de vocês, né? Que é necessário mesmo ter. Assim, como a gente comunica muito, assim, a questão... A gente... integra assim, a nossa vivência dentro nas redes sociais, né? O marketing nas redes sociais, a gente tá muito presente, tanto eu quanto ela. A gente mostra muito a gente. Não mostrar a vida da gente, mas mostra o lifestyle mesmo, né? Por trás, Eu acho que o lifestyle dela se comunica muito com isso. Saúde, beleza, bem-estar. Nós somos pessoas, igual você falou, a gente, e eu falei também, a gente gosta de se cuidar. Então, os produtos de beleza fazem muito sentido, porque a gente sempre está utilizando, a gente realmente usa, a gente faz o produto e utiliza ele. A gente, por exemplo, na farmácia, né? Sempre que a gente passa por um processo, qualquer que seja, que a gente esteja utilizando um dos medicamentos ou de suplementos que a gente tem na empresa, a gente mostra. Então, por exemplo, eu engordei na gestação. Durante a minha gestação, eu engordei 20 quilos. E eu emagreci esses 20 quilos. E eu mostrei o processo. Eu mostrei com quais ativos que eu utilizava durante esse processo, como que foi. Quando eu estou muito estressada, eu mostro os ativos que eu utilizo para diminuir meu estresse. Então, vocês colocam isso no dia a dia. Então, fica até mais fácil de vender, né? Isso. E a gente tem um parceiro aqui também do nosso programa, né, do nosso podcast, que é o Easy Body, que é da Gisele, até que você citou aqui, né? Que é um tratamento mesmo, que ele auxilia na perda de gordura, no ganho de massa, até 3 vezes mais do que numa academia. Então, inclusive, eu faço uso desse... Eu preciso fazer. Gisele já vai dar uma aula pra você, já vai dar um gratuito pra você. Gisele, agora você vai ter que dar. Gisele vai dar um experimental aqui pra Tamires. Mas, de fato, é muito bom, é muito incrível. Eu acho que auxilia muito nessa questão da saúde mesmo, sabe? Além, realmente, assim, os meus resultados foram bizarros. Inclusive, vou ver se eu consigo colocar aqui pra vocês. Foram muito bons, o antes e depois, assim, foi surreal mesmo. Nessa questão de corpo, mas a saúde, a disposição é a mesma coisa. E é uma das formas que eu uso pra poder até me desestressar mesmo, sabe? Era muito... Um momento seu ali. É um momento meu, exatamente. Esse momento da academia, eu continuo fazendo academia, me alimento melhor, né? Estou nesse processo. O seu filho tem quantos anos já? Meu filho tem 6, faz 7 agora. Ai, novinho também. Novinho. Pensei que era mais loucura. É uma loucura. E aí, pra mim, é muito importante ter esse momento de autocuidado ali. A academia mudou a minha vida. E é muito importante ter esse cuidado. E aí eu quero saber de você. O que você faz? Vai fazer o Easy Body agora, a gente já vai levar você lá na Gisele, tá, Gisele? Tamires já vai ganhar uma aula experimental. Aula, gente. Pensei que era lá deitadinha, assim, pra... Coitada de você, minha filha. Pensei que era relaxante, assim. Não, você faz ali o movimento. Eu não é quero. relaxante, não, sério. Pega mesmo, você fica doendo com dor de musculação. Uau. Sério mesmo. Eu quero conhecer. É muito bacana. Então, assim, já vai ter. Mas o que você faz além disso? Você usa os produtos da Medicalis, mas você faz alguma atividade física? Quais são os seus hobbies mesmo, assim? Então, assim,
Hoje em dia, o que eu mais faço é correr atrás de criança. Como é que fala? Salto no triplo, corrida 100 metros rasa. Eu, assim, eu brinco com isso, mas realmente, assim, corro bastante atrás deles, sabe? Eles são bem levadinhos, não param, acordam às 6 e ficam até as... Eles pulando no sofá. Era e você 7 colocou horas assim, da manhã. Ninguém perguntou, mas são 7 horas da manhã. E eles já estavam no gás, assim. Então, assim, é puxado essa rotina. Essa rotina. Eu estou matriculada na academia, mas eu confesso que eu frequento pouco. Eu vou assim a matrícula tá lá. Eu vou assim umas 2 vezes por semana, mas eu faço em casa. Eu tenho uma rotininha de agachamento que eu não deixo de fazer. Pode parecer bobo, mas faz diferença, gente. Eu faço agachamento, então faço alguns exercícios assim de yoga também, que eu gosto. Então, coloco lá no meu celular e faço aquele treinamento. E assim, eu não abro mão, por exemplo, de fazer minha unha, de ir no dermatologista, de ir no médico, de estar sendo bem acompanhada por profissionais. Então, vou no nutricionista, essas coisas, assim, não abro mão. Eu gosto de me alimentar bem, que eu acho que faz muita diferença. Além da suplementação, eu acho que ter uma alimentação saudável faz diferença no dia a dia, sabe? De disposição, de bem-estar. Com certeza. E eu gosto de ter alguns momentos assim. A gente até falou no outro episódio sobre assistir algo. Então, às vezes, o que vai tirar a gente ali daquele, né? É assistir alguma série, sabe? É ter esses momentos. Eu acho que é importante, assim, pra nossa saúde mental. Eu também. Sabe uma coisa também que eu gosto muito? É de ter meu momento de fazer nada, sabe? Tipo assim, pode ser 10 minutos, mas ficar lá assim, só olhando pro infinito e além e não tentar distrair. Principalmente quando a gente tem filho, né? 10 minutos dormiram, vamos lá. Ô, mãe, é muito bom. Então, é isso que eu tento, assim. Tomar meu café da manhã, assim, com calma, com eles em cima de mim, mas tentar, sabe? Eu tento não pular, assim, coisas que eu gostava de fazer antes da maternidade. Eu tento manter isso, né? Encontrar com meus amigos, que eu acho que isso também faz muita diferença. Então, ter um dia para encontrar com minhas amigas, eu gosto. É ter esses momentos. Agora, a gente vai ter uma conversa íntima, uma conversa picante aqui. A gente tem um outro parceiro muito incrível, que é a Bora Ser Feliz, que é tipo um sex shop. É um sexual wellness, que cuida muito dessa parte da saúde íntima da mulher. A gente continua falando de saúde aqui. Ai, meu Deus. E a Núbia do Bora Ser... Ai, meu Deus. Bebe aí seu vinho. É uma conversa íntima, mas é sobre empreendedorismo de qualquer forma, tá? Eu vou fazer 3 perguntas rapidinhas aqui pra você. Tá. E eu quero saber... Vou começar leve, tá? Ai, me conta. O que mais te atrai no empreendedorismo? Que te dá aquela atração que você fala assim, é por isso que eu empreendo. É por isso que eu empreendo. Ai, meu Deus. O que te atrai? Olha, eu acho que empreendendo é a maneira mais fácil. Não vamos falar fácil. É muito desafiador empreender, mas é o jeito que, assim, existe de você conseguir alcançar grandes planos, sabe? Eu acho que sendo muito difícil você ser CLT, ser funcionário e conseguir, assim, atingir um patamar que é onde eu desejo chegar. Então, eu só conseguirei chegar aonde eu quero alcançar, conseguir meus sonhos, conseguir tudo que eu desejo alcançar, empreendendo. Então, eu acho que é isso que mais me atrai, que é a possibilidade de alcançar tudo que eu desejo na vida. Porque, assim, eu acho que não tem outra forma, a não ser ter um negócio em que você... é um negócio em que você consegue ganhar mais dinheiro cada vez mais, sabe? Então, eu acho que é isso que mais me atrai, que é essa ambição mesmo de conquistar muitas coisas, né? E o que te faz perder o tesão? O que te brocha? Que fala assim, ai, nossa, isso aqui se não tivesse empreendedorismo seria perfeito, mas tem esse negócio do empreendedorismo. Olha, assim, tem hora que eu acho muito difícil, é a questão da gestão de pessoas.
Eu acho assim, é difícil você encontrar um time que esteja assim, muito ligado, muito unido, que entenda o seu propósito, os seus valores, por mais que a gente enxergue ali que agora a equipe tá muito boa. Aí vem alguma coisa que acontece, alguém vai sair, alguém vai mudar tem outros planos, Então eu acho que a parte mais difícil de empreender é gerir bem o time, sabe? Eu acho que isso que me brocha. Tipo assim, quando eu acordo e já tem um monte de mensagem. Não, já tem um monte de mensagem assim. Hoje não vou poder ir. Hoje eu tô com não sei o quê. Ou então não manda mensagem quando você chega na empresa, a pessoa não tá lá trabalhando. Isso, porque assim, coisas acontecem, né, com todo mundo. E a gente procura lá na Medicalis ter um time que suporte faltas. Porque, assim, acontece várias vezes. As pessoas... Sim, é normal, né? É natural. Normal. Só que lidar com isso, lidar com pessoas... Mas eu acho que isso é a parte mais broxante. É assim, quando você acha que tá tudo certo, vem uma... Aí você fala... E, pra gente finalizar esse quadro, o que você acha mais sexy no empreendedorismo? Aquele luxo que você fala assim, eu só poderia ter esse luxo. Pode ser até... como é que fala? Físico, enfim, né? Não tem problema. Mas aquilo que você fala assim, eu só consegui ter isso por causa do empreendedorismo. Isso é um luxo que eu me permito ter, que eu acho sexy. Ai, meu Deus. Sei, Thalita, me dá uma dica. Deixa eu pensar. Que eu acho mais sexy. Que você fala que é algo que te... Entendeu? Que te... Não é que te atrai, mas que te deixa com os olhos brilhando mesmo. Você fala assim, nossa, isso no empreendedorismo pra mim... Talvez o sucesso, o reconhecimento. Sei. Mas assim, eu vejo que assim, a gente tem sucesso e reconhecimento, mas também não acho que que sucesso absoluto. Não acho. Mas tem que achar, porque Mas eu não acho ainda, sabe? Eu quero chegar lá. Eu tenho, assim, convicção que eu ainda vou ser muito maior. Quero, mas eu não acho que eu cheguei, entendeu? Não chegou, mas eu acredito que já está num caminho muito maior, então, do que você sabe. Então, é algo que... Assim, eu me vejo como uma empreendedora de sucesso. Não acho, não é assim, não acho isso ruim de ser falado, assim. Eu acho que eu tenho sucesso no que eu faço, mas ainda não alcancei aonde eu desejo chegar, sabe? Só isso. Mas o que eu acho mais sexy do empreendedorismo... assim, eu adoro ter o meu lugar dentro da empresa, tipo, a minha sala, o meu cantinho. É exatamente sobre isso, né? Eu adoro ter lá o meu espaço, sabe? A minha salinha ali, bonitinha. Eu fico toda feliz. Eu adoro, assim, como eu sempre gostei de liderar, então eu acho muito sexy, assim, que a última palavra é a minha. Exatamente. Meu Deus. Vendo? Mas é verdade, gente. Tô tímida que eu tô abrindo tudo aqui. Abrindo tudo, contando. É pra isso mesmo. Esse podcast é pra isso mesmo. A nossa conversa tá muito boa. Eu vou te fazer agora... Eu queria falar muito, muito, assim. Eu tenho várias perguntas aqui, mas infelizmente a gente vai ter que ter um episódio número 2. Mas eu quero te fazer 2 últimas perguntas. A próxima é sobre como você se vê agora, após de 14 anos de Medicalis. Qual foi a maior transformação que aconteceu, tanto na sua vida, pode ser pessoal, profissional, nesse período aí que você ficou mesmo construindo tudo isso que vocês construíram nesse tempo? Olha, a gente já passou por muitos desafios, né? A gente já teve... a gente já mudou de local várias vezes. A gente já teve alguns desafios, assim, que não cabe aqui falar. E hoje em dia, assim, olhando para trás, a nossa caminhada, eu vejo o quanto que a gente evoluiu, sabe? Então, assim, eu acho que hoje, sem falsa modéstia, assim, me vejo como uma empreendedora de sucesso. Eu consegui colocar a Medicalis como uma das melhores farmácias de manipulação de Juiz de Fora. Era meu objetivo. Eu lembro que quando eu estava bem lá no início, eu fiz um curso e o professor, né, falou assim, onde você quer chegar? Eu falava assim, olha, meu sonho é estar entre as 5 maiores farmácias de manipulação de Juiz de Fora. E assim, hoje em dia a gente está. Então, assim, eu fico muito feliz com isso. E por mais que eu e a Raquel, a gente não tenha o sonho de ser
50 unidades, ser big, sabe? Aquelas big empresas cheias de várias unidades, de várias franquias, não, né? Eu quero ser bem-sucedida onde eu estou, sabe? Eu quero crescer aqui, quero ser bem-sucedida aqui. Então, assim, eu vejo que dentro do nosso planejamento, tudo que a gente planejou, onde a gente desenhou que queria chegar em 10 anos, em 14 anos, em 15 anos, a gente sempre vem alcançando os objetivos. A gente trabalha muito. Tem mas muito desafio, né? Não é fácil. Não, assim, a gente está todo dia ali vivendo a empresa. Mas tudo que a gente se comprometeu fazer, a gente conseguiu. Graças a Deus. Então, assim, eu me vejo como uma pessoa que consegue cumprir os objetivos dentro do empreendedorismo. Eu sou bem feliz com isso. Eu esqueci de te dar um presente. Ai, gente, é muita coisa. Porque o papo tá muito bom. Tá muito bom. O presente da Bora Ser Feliz pra você, da chique. Núbia. Tá? É um presente muito obrigada. especial. É pra abrir? Pode abrir. Pra você já ver o que é. Inclusive, temos... É um produto aí, ó. Não, é bem de leve. Gel é um gel pra você usar na hora. Ou você pode usar também muito no seu dia a dia, chique, tá? Gostei. E vai estar com desconto pro Dia dos Namorados. Então é só ir lá no site. Adorei. E agora, pra gente finalizar esse papo tão gostoso... Você talvez não me acompanhe há tanto tempo, né? Acho que você me conheceu já no Empreendelas, né? E... Aí eu tenho uma vez... Posso contar isso? Não sei. Tem uma vez que eu tava num lugar... Era um evento que tem aqui em Juiz de Fora. Ai, como chama? É o Summit JF. Ah, sim. Eu tava lá no Summit JF, aí veio uma menina falando: ai, eu tenho aqui um desafio para você. Você pega uma carta, você não sei o que. Falei, gente, que menina é essa? Maravilhosa. Fez uma ação, não tava com stand no evento, não tava com nada. E desenvolveu a empresa dela aqui dentro. Nossa, eu achei tão incrível. Você viu eu pagando esse mico, você viu? Não, você fez comigo. Eu fiz com você? Você fez comigo. Olha! Gente, Tava eu. Vergonha, que você não, tem noção. Nada de vergonha. Eu fiquei assim, sou fã dessa menina. E foi no primeiro ano, foi no ano que primeiro ninguém fazia isso. No ano. segundo, um monte de gente fez. Porque Mas assim, ninguém foi tava uma fazendo. ideia maravilhosa. Eu falei, gente, isso que é marketing. Olha aí, ela divulgou a empresa dela. Ela não patrocinou. Não paguei nada não pra pagou nada. Foi num evento como espectadora, né? E criou uma ação que foi genial, que fez todo mundo conhecer. Então, assim, desde esse dia... Foi nesse dia que eu te conheci. Aí eu te vi nesse dia, falei, nossa, gostei dela, é a menina. Aí eu lembrei, assim, que já tinha te visto nas redes sociais, sabe? Acho que o primeiro Empreendela você fez com a Marina, nem foi comigo, não. A gente deu um press kit, aí vocês entraram, acho que com hidratante, não foi? Mas a gente não teve contato nenhum. Acho que você nem sabia quem eu era. A Marina pediu, ela te conhecia, né? Mas, enfim, muito obrigada. Que bom que trouxe esse impacto. Mas o que acontece? Eu trabalho com marketing já tem um tempo, tenho meu perfil, enfim. E o que eu sempre falava ali pra minha audiência, pra quem me seguia, era sobre ser indesistível, que é uma palavra que eu não inventei, né? Mas não existe essa palavra. Mas eu vi essa palavra uma vez e eu falei, cara, ela combina muito comigo. Porque eu sempre fui a pessoa que desistia de tudo. Eu sempre quis muito na minha vida, mas eu desistia. Sério? Porque ficava difícil, Não porque... imaginei. Sempre. Eu não desisto de nada. Eu desistia de tudo. Eu queria fazer um negócio, eu desistia. E aí, a minha mudança, a minha virada de chave foi meu filho. Porque quando eu tive o Pedro... Eu não quis voltar pra CLT. Eu sempre quis empreender, já tinha empreendido, mas, né? A CLT veio na minha vida várias vezes. Eu falei, eu não vou voltar pra CLT porque eu preciso cuidar do meu filho, eu preciso acompanhar o crescimento, né? Aquela coisa toda. Essa minha liberdade, pra mim, do empreendedorismo é poder levar ele pra jogar uma bola, é poder estar num Dia das Mães, sabe? O que o CLT às vezes não vai te dar essa oportunidade. E aí eu falei, por ele eu não vou desistir. E eu nunca mais desisti de nada. E foi aí que eu comecei a conquistar coisas da minha vida. Porque eu não conquistava nada, porque antes era por mim. E a partir do momento que ele surgiu na minha vida, eu parei de desistir. E aí eu tenho uma tatuagem escrita indesistível, enfim. Eu levo isso muito pra mim. Ai, que legal. E aí eu quero te perguntar, o que te faz... Porque se você chegou até onde você tá, é porque você foi indesistível. Você acabou de falar pra mim que você não desiste de nada. O que te faz ser essa empreendedora indesistível? Bom... eu acredito que empreender não é para todo mundo. Tem pessoas que não se enquadram porque são desafios diários.
é difícil, é maçante, é penoso. Todo dia, assim, são desafios que você não imagina e, de repente, vem e você tem que tomar decisões. Mas eu gosto dessa adrenalina, sabe? Eu gosto dessa... Eu gosto da tomada de decisão, de poder, de saber que eu fazendo bem feito, vou conseguir. Né? Eu gosto disso, de estar no controle, sabe, das coisas. Então, acho que é isso que me torna indesistível. Já aconteceu várias vezes eu falar assim, ai, Raquel, vamos jogar esse negócio pro alto. Mas assim, umas 5 vezes por dia no mínimo. No mínimo, então. É assim, qualquer coisa que acontece, fala, ai, meu Deus, onde que a gente vai parar desse jeito? Porque é puxado. Eu falo, não é fácil. É muito difícil empreender. Então, eu falo que não é para todo mundo. Mas quem escolhe o caminho, assim, é olhar para trás e ver que não é uma opção desistir. Então, tem que seguir em tem frente. que seguir em frente. Acho que o plano, como é que fala? Um plano B é fazer o plano A dar certo. Isso. Né? E como uma boa indesistível, o Empreendelas e a Jéssica Semijoias quer te dar um presente muito especial. Gente, como eu estou sendo mimada hoje. Que vai coroar esse seu indesistível. Vê se caiu aí embaixo. É um pingente banhado a ouro, escrito indesistível. Que lindo, amei. Pra você lembrar sempre. Já vou colocar e usar. Obrigada, Jéssica, adorei. Amei o nosso bate-papo, amei nossa conversa. Você vai ter que vir de novo, porque tem muita pergunta que você fazer ainda. Ai, obrigada, eu que agradeço. Eu amei muito. Amei estar com você. Agora... Você é muito, muito querida, eu te admiro muito, viu? Ai, parabéns. Obrigada. E parabéns por estar realizando mais um sonho. Verdade. Muito sucesso pra você, tá? Muito obrigada. Agora você pode deixar um recado aí para seguidores, pode mandar o seu arroba da Medicalis. Gente, então, meu nome é Tamires Mota Faria, meu Instagram é Tamires Mota, e o Instagram da Medicalis é Medicalis_. Nós somos uma farmácia de manipulação que vende beleza, saúde e bem-estar. Nós estamos à frente das redes sociais e do negócio, eu e a Raquel. E foi um prazer estar aqui com vocês, ter esse papo que foi tão leve e gostoso. Espero que eu não tenha falado muita bobagem. Foi ótimo. Eu adorei. Obrigada, Thalita. Foi ótimo. Muito obrigada, viu? Eu que te agradeço. Agora, como nós temos em todos os nossos episódios, né? A gente, lá no nosso clube delas, que é o nosso clube de assinatura, né? Onde as empreendedoras, elas estão ali com a gente se desenvolvendo todos os meses. A gente tem ali um programa de incentivo. O que a gente faz? A gente incentiva elas a trazer cada vez mais resultados ali para o negócio delas. Então, as empreendedoras que se destacam em vendas, faturamento e engajamento, elas ganham uma premiação. E uma das premiações é estar aqui nesse podcast para ser entrevistada por mim. Porque quando eu criei o Empreendelas é porque ninguém me dava palco. Então, eu quis criar o meu palco. E aí... eu consegui criar o meu palco e agora eu entrego esse palco para quem não tem palco também. Então, como elas se destacaram, elas estão aqui comigo e hoje é o dia da Gisele. Gisele, pode entrar. Oi, tudo bem? Muito obrigada por ter vindo. Obrigada você. Deixa eu guardar aqui o espelho do Maqui Fala. Gisele, vamos conversar um pouquinho. Você... foi uma das pessoas que ganhou foram 4 prêmios que você ganhou, né? Gisele foi a que mais ganhou prêmio, tá, gente? Que delícia! Ela ganhou todos os prêmios e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. E aí eu queria saber de você. A Gisele, você ganhou 3 meses com o maior faturamento dentro do clube, né? Então foi a empreendedora que mais faturou. E também a empreendedora no 4º mês que teve maior engajamento ali, porque a gente também tem essa premiação de participação, né? Então, não necessariamente você precisa vender, porque a gente sabe que nem todos os nichos, né, conseguem vender ali imediatamente, enfim. E você ganhou nessas 2 categorias, vamos dizer assim. E a que você atribui tanto sucesso, mulher? Participação. Para os 2. Desde que eu entrei para o clube, eu me envolvi em tudo, né? Sejam os eventos presenciais, sejam as aulas. Eu faço muito contato com as outras empreendedoras, né, dentro do clube. Eu fiz muitas parcerias, né, via de mão dupla mesmo, né, não é só querer, eu também entreguei muita coisa para elas. E eu consumo, de fato, delas.
Eu fiz até um post recentemente falando isso, né? Hoje, além das minhas mentoras, né? De gestão, de marketing, a minha videomaker, minha dentista, minha cabeleireira, minha manicure, são todas do clube. Né? Eu consumo produtos para mim de uso pessoal, produtos para minha casa, alimentação, enfim. Eu realmente estou envolta de clube delas 100% dos meus dias, né? Você é minha paciente, então quantas vezes você chega lá e vê várias outras pessoas do clube na clínica? Inclusive, ela que é do Easybody, tá, galera? Ela que é a Gisele do Easybody, né, que é esse... Fala um pouquinho do que é o Easybody, rapidinho aqui. Ele é... toda vez que eu vou falar, eu nem sei falar direito, porque assim, só vivendo, né? Inclusive, eu dei uma aula experimental pra Tamires, tá? Perfeito. Eu, por minha conta e risco, ela falou assim, eu falei aqui com ela, tô doido pra ir. Eu falei, pode ir que a Gisele vai te dar uma aula experimental. Medicalis é uma das indicações que tá lá todos os dias. Bom, o Easybody é um método que une, né, os movimentos do exercício físico com uma tecnologia, né, ligada no seu corpo durante a execução desses exercícios para definição corporal e para queima de gordura. Isso melhora a gente como um todo, não só esteticamente, né, mas principalmente a nossa saúde, a nossa disposição. Isso é notável desde a primeira sessão. Maravilhosa. E Gisele, conta pra gente qual que foi o seu maior desafio no empreendedorismo. Com toda certeza, unir a Gisele profissional, a Gisele empresária, com a Gisele mãe, esposa e mulher. Eu me permitir ter meus próprios momentos, o meu autocuidado, tirar tempo de fato para isso, sem sentir culpa principalmente, com certeza foi. E sem achar que isso ia fazer falta para o meu negócio. Trabalhar minha própria mente em relação a isso foi um grande desafio. E você tem conseguido? Tenho conseguido. Com a nossa ajuda, né? Com a sua ajuda. Eu tô falando isso porque a Gisele, ela teve uma vez que ela falou exatamente isso pra mim, que ela tinha muita dificuldade. A gente faz vários eventos ali no Empreendelas e teve um que foi dia de semana, começando de tarde, né? Uhum. E aí você falou pra mim que você não se imaginava nunca fechando a agenda pra poder ir num evento. Sim. E hoje você faz isso com tranquilidade porque você viu que isso também é importante, né? Sim, e sinceramente, as próprias pacientes admiram isso hoje. Olha, que legal. Perceber que eu tiro sim o meu momento, que eu faço o Easybody, algo que eu não conseguia separar o meu horário para que eu mesma tivesse os benefícios do meu negócio. Olha como... Isso é muito contraditório. A gente precisa mostrar, através dos nossos resultados, que o nosso produto, o nosso serviço realmente vale a pena. Exato. E você não se permitia nem isso. Nem Olha que isso. loucura. E qual que foi a sua maior conquista com o empreendedorismo? Minha maior conquista, especialmente já trabalhando com o Easybody, foi sentir que eu posso, sim, tudo aqui eu me propus a fazer. E estar no clube fez grande parte dessa conquista. Porque você fala muito disso, né? É a ambiência. Me fez perceber que eu podia, sim. E que era mais simples do que eu imaginava. A gente precisa fazer muita coisa, sim. Precisa estar em movimento, sim, todos os dias. Mas esse movimento pode ser natural. Não precisa ser tudo milimetricamente calculado e planejado, tudo com estratégia. Não, o fato de você se comunicar com outras empreendedoras e aprender com elas também, né? E tudo isso contribuiu muito para que hoje eu consiga, inclusive, viver do propósito do meu negócio, que é melhorar a vida das mulheres, a saúde das mulheres e o corpo também, né? Porque a gente não pode ser hipócrita. Exatamente. É algo que também é importante para mim. Faz muito. Muito. Eu me senti muito mais confiante e até para falar do meu negócio quando eu me senti melhor com o meu corpo. Com toda certeza. Eu ia te fazer uma última pergunta, mas eu acho que você já me respondeu, que é o que a transformação que o clube fez na sua vida. Eu acredito que seja isso, né? É isso. Me proporcionou essa ambiência. E hoje eu não consigo me imaginar sem o clube, né? Por tudo que eu te falei. É muito mais do que participar das aulas e dos eventos.
do que ser expositora, né? Do que estar lá no painel de negócio. O básico, eu vou dizer para todas, né, que participam, tem que ser feito. Né? Tirar um tempinho para preencher a ficha de todas as vendas é uma parte importante, sim. Burocrática, mas importante. Mas é muito mais do que isso. É realmente criar conexão com as pessoas, né? A venda vem depois disso. Ai, que ótimo. Eu fico muito feliz em ter você sabe muito bem disso. Né? Somos parceiras, clientes, amigas, enfim. E eu desejo muito sucesso para você, para o seu negócio. Confio muito, acredito muito. Vivo o seu negócio e agradeço muito o seu apoio também no nosso negócio. Obrigada. O clube vai crescer muito ainda. Ai, amém. Obrigada, viu? Muito beijo. Obrigada. Esse foi mais um Empreendelas Cast. Agradeço muito vocês pela audiência, por estarem aqui com a gente. Quem quiser saber mais sobre o Clube Delas, saber mais sobre o nosso movimento, sobre Empreendelas, é só ir lá em empreendelas.jf. Quem quiser saber como fazer para participar do Clube Delas também. E eu vou dar mais 3 vagas aqui também. Você que ficou até o final desse podcast e foi uma das 3 primeiras pessoas que for lá no meu direct falar a palavra Clube Delas, mudei agora, Clube Delas, vai ter a oportunidade de participar gratuitamente do nosso próximo evento para você conhecer, tá? E aí, se você já faz parte do clube, você também pode levar uma amiga. Então, como você já faz parte, você não tem como ir gratuitamente, mas pode presentear uma amiga. Então, é isso. Muito obrigada mesmo pela participação de todos vocês, por estarem aqui, por assistirem. E até o próximo Empreendelas Cast.